Muito bem, vamos abrir a palavra do Senhor, então, em Mateus, capítulo 28, versículos 18 a 20, para responder a primeira pergunta que norteia o nosso estudo, que é: por que o batismo é importante? Qual a importância do batismo? Mateus, capítulo 28, de 18 a 20, é o texto da chamada Grande Comissão, quando o Senhor Jesus comissionou seus discípulos para pregarem o evangelho em todo o mundo. Ele disse, então vamos ler aqui desde o verso 18, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Por que o batismo é importante? Porque é uma ordem de Jesus, é uma ordenança, ele estabeleceu, é uma prática que ele desejou, que ele quis que a igreja perpetuasse ao longo da história. À medida em que a palavra fosse sendo pregada e os países, as nações fossem sendo alcançadas pelo evangelho, ele disse que algumas coisas deviam acontecer. Os discípulos dele deveriam fazer outros discípulos e deviam batizá-los. Batizar esses discípulos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo implica em estabelecer uma marca de posse, uma marca de propriedade. Isso significa que essas pessoas, de fato, pertencem ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Todo aquilo que a Trindade pode significar nesse caso. Portanto, a importância do batismo é para cumprir inicialmente uma ordem de Jesus. Algumas pessoas acham desnecessário se batizar, acham que não é tão importante, mas quando nós desprezamos isso, estamos desprezando algo que o próprio Senhor Jesus estabeleceu. A importância é ainda maior quando nós lembramos que o batismo é uma marca de posse, de propriedade, que tem um significado muito grande, um significado muito profundo. Não é um mero ritual, não é só um rito. Sim, muitas pessoas participam do batismo, se batizam, batizam outros, apenas para cumprir um ritual, uma exigência religiosa. Mas o batismo, na verdade, como nós cremos na tradição reformada, é um meio de graça. A nossa definição de sacramento é essa, meio de graça. Não é apenas um evento sem significado, ou que apenas significa alguma coisa, mas é um evento que, através do qual se experimenta, de fato, alguma coisa. O Senhor transmite graça através do batismo. Não no sentido romano, que é da ideia de que o batismo tem poder em si mesmo, que ele opera por si mesmo. Nós não achamos que o ritual em si tem algum poder por si mesmo. Nós entendemos que obedecer, realizar, fazer aquilo que Jesus manda, praticar o batismo, se batizar, através da ação do Espírito Santo, transmite graça ao crente, no sentido de dar-lhe crescimento espiritual, confirmação da sua salvação e crescimento espiritual. Por isso, a importância do batismo, porque Jesus Cristo estabeleceu, porque ele é um meio de graça. Segunda pergunta: quem deve ser batizado? Então, vamos ler, aqui o próprio texto já disse, os discípulos devem ser batizados, aqueles que são ensinados a guardar todas as coisas. A outra passagem que faz menção de algo parecido está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 16, um texto considerado chave aqui, até mesmo para o entendimento de muitas pessoas, de muitas denominações, sobre o batismo e sobre quem pode ser batizado. Marcos, capítulo 16, versículo 16, o texto semelhante da Grande Comissão, mas que foi registrado por Marcos. Ainda no versículo 15, veja que há uma repetição aqui daquilo que Mateus disse. Verso 15 diz: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura.
verso 16: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esse versículo, o versículo 16, é de grande importância para o entendimento de muitas denominações, nós inclusive, do significado do batismo, mas especificamente sobre quem pode ser batizado. Então ele diz: quem crer e for batizado será salvo. Observe que ele une a ideia do ser batizado ao crer para ser salvo. Não no sentido de que o batismo salve. O que salva é a fé. O que salva é crer. Tanto é que na sequência ele diz: quem não crer será condenado. É a ausência de fé que gera a condenação, não a ausência do batismo. Mas a importância do batismo ligada à fé é justamente no sentido de confirmação da fé. Quem crer e for batizado será salvo significa dizer que uma pessoa que se recusa a ser batizada, na verdade, está demonstrando que não crê. Portanto, o batismo não é um ato de salvação, mas é um ato de confirmação da salvação, de confirmação da fé verdadeira. Se a pessoa de fato crê, então ela será batizada. Portanto, nós temos um consenso entre as igrejas, principalmente chamadas evangélicas, que devem ser batizados todos os que creem. Todos aqueles que creem deverão ser batizados. Os que não creem não podem ser batizados. E o batismo está ligado, como a fé, com uma confirmação da salvação. Evidentemente que se uma pessoa não puder ser batizada, não tiver tempo de ser batizada, ela não vai ser condenada por não ter sido batizada, se ela crer. E a gente sempre lembra, do exemplo daquele homem que se converteu no último momento, lá ao lado de Jesus na cruz. Claro, Jesus ainda não havia dado a ordem de ir por todo mundo e pregar o evangelho e batizar a todos. Mas aquele homem que morreu, com Jesus, Jesus disse que estaria com ele ainda naquele dia. Ele disse: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, um homem salvo por Cristo, pela fé em Cristo, foi ao paraíso, foi ao céu, sem ter sido batizado. Mas a questão aqui é que esse homem não teve tempo de ser batizado, não pôde ser batizado. Não é que ele não quis, não é que ele foi rebelde, não é que ele achou que não era importante. Então, nós podemos entender o assunto desta maneira. O batismo não salva, mas é muito importante. Uma pessoa que não tiver tempo, ela se converteu agora, e amanhã ela acaba falecendo, amanhã ela é levada por Deus. Ela não vai ser condenada porque não teve tempo de ser batizada. Mas se ela se recusa a ser batizada, e dependendo de tempo ou situação, então ela está dando uma evidência forte de que ela ainda não crê, por não estar disposta a obedecer aquilo que a Bíblia estabeleceu.